Fala galera, tudo beleza? Vocês são muito bem-vindos ao canal A Fantasia do Futebol. Meu nome é Arthur Murta e estou aqui com dicas de waivers e outras 6 coisas que vocês precisam saber depois da semana 11 da NFL. É isso aí, muito obrigado pela presença. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não assinou, assine o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. E depois da vinheta, vamos pro vídeo. Galerinha, antes de mais nada, esse sábado em específico eu não vou poder fazer a live da escalação, que acontece na outra plataforma, na plataforma roxinha. Mas eu não vou deixar vocês na mão. As dúvidas de escalação essa semana eu vou responder pelo Instagram, @fantasiadaNFL. Então vocês sigam lá no Instagram, que por volta de sábado à noite ou sábado de manhã, eu vou abrir um tópico lá. Vocês podem deixar suas dúvidas e até a hora da rodada, até umas 2 horas de domingo, eu vou responder todo mundo por lá, beleza? Temos um acordo? Fechado. E para os tópicos da semana, eu vou falar de algumas lesões, algumas substituições, algumas tendências que estão acontecendo. E vamos começar pelo New York Jets e vamos começar pelo Michael Carter, lesionado, running back calouro, que vinha numa sequência muito boa, vinha crescendo, vinha ganhando bastante espaço. Nos últimos 2 jogos, ele vinha sendo substituído, assim, o segundo principal running back do time vinha sendo o Tevin Coleman, o Ty Johnson em terceiro plano, tá? O Coleman voltou de lesão há 2 jogos, nesses 2 jogos ele correu 9 vezes com a bola, enquanto o Johnson correu apenas 3 vezes. Mas o Johnson tem características mais propícias para substituir um elemento importante do jogo do Carter, que é o jogo aéreo, tá? Nos últimos 4 jogos, o Carter teve 23 targets e 15 recepções. E o Johnson, durante a temporada, ao longo da temporada, ele teve muito espaço recebendo passes. Então, assim, eu acho que o piso do Johnson em ligas com ponto por recepção vai levantar um pouco. O Jets é um time que tem usado comitê. Quando o Coleman estava machucado, usava principalmente o Carter, depois o Johnson. Acredito que vai ser uma situação meio que um A, um B. Vai usar os dois mais ou menos igual. O Tevin Coleman talvez tenha mais espaço em situações de goal line. E o Johnson tenha mais espaço, mais valor que o Coleman recebendo passes. Mas assim, cá entre nós, né? O ataque do Jets, a gente não sabe nem se vai ter tantas oportunidades de goal line assim. Então acho que talvez o piso do Johnson seja mais interessante. O Jets tem alguns jogos bem favoráveis no caminho. Essa semana começa com o Texans, né? E assim, eu acho que vale a pena ver. Vale a pena ver. Se você tiver espaço em ligas maiores, vale a pena até pegar os dois, ou um dos dois, dependendo de como tiver seu banco, para saber o que vai acontecer aí nessa divisão desse backfield, né? Mas assim, o Johnson, mais uma vez, é o cara que eu tenho mais expectativa. Eu acho que ele tem mais upside. O Coleman me parece ser uma opção mais sem graça, embora, enfim, possa entregar seus 10 pontinhos aí quando anotar um touchdown e tudo mais. E outro time que tá sofrendo com lesões é o Dallas Cowboys. Joga quinta-feira e tá cheio de lesões. O Amari Cooper tá na lista de Covid, não deve jogar. O Sid Lamb tá passando pelo protocolo de concussão. Talvez jogue, talvez, tem chance de jogar, mas assim, eu não diria que é provável, mas tem chance. É possível, não provável, tá? O Zeke também sentiu, mas ele chegou a voltar, terminou o jogo e tudo mais. Ainda assim a gente fica de olho, né? Mas assim, eu acho que o mais relevante são as ausências dos wide receivers. Caso os dois não joguem, eu acho que o Dak Prescott sofre muito, tá? Com a ausência dos seus 2 principais wide receivers. Caso um dos dois não jogue, acho que o Dalton Schultz ganha espaço, o Tyrande End. O Michael Gallup também tá crescendo, ganha espaço. Caso os 2 wide receivers fiquem de fora, ou até mesmo caso um fica de fora, né? Aí dependendo da ausência de um ou outro, vai aumentar o valor dessa terceira opção do ataque, que é o Cedric Wilson. Sempre que tá faltando um wide receiver, ele vira uma opção ali, né? Esse jogo agora com o desfalque do Amari Cooper e tal, não sei o que, ele teve 7 targets, 4 recepções, então assim, vamos ficar de olho nele, se você estiver precisando de alguma ajuda emergencial aí na posição de wide receiver, em ligas maiores e tudo mais, Cedric Wilson se torna uma opção. Chris Carson passou por uma cirurgia, não volta mais esse ano. E o que isso quer dizer? Olha, 4 running backs diferentes correram com a bola em Seattle nessa última semana, né?
A situação para fantasy é péssima. O Alex Collins tem sido mais usado, mas no momento é meio que injustificável assim, escalar ele com a utilização que ele está tendo e com a ineficiência, né? Com a total ineficiência do ataque dos Seahawks nessas últimas semanas. O Collins correu 10 vezes para 36 jardas nesse último jogo. Foi só isso a produção dele. E ele foi o mais usado. O DJ Dallas acabou sendo que fez mais pontos. Ele correu só 4 vezes para 25 jardas, mas anotou um touchdown e ele foi o único dos wide receivers que recebeu algum target. Ele recebeu um passe para 2 jardas. O Rashad Penny correu 2 vezes para 19. O Travis Homer correu uma vez para 4 jardas. Então, assim, ó, a produção muito baixa de todos eles, né? Não tá dando pra escalar o Alex Collins, mesmo na ausência do Chris Carson, não tá dando. Talvez com mais lesões, ou se a cara desse time for mudando e tal. Se você quiser pegar alguém pra deixar de especulação no banco, acho que a principal opção é o Alex Collins, mas ainda assim, em ligas maiores mesmo, que você quiser jogar um dado ali na expectativa de que ele possa crescer na reta final da temporada, porque no momento não tá justificando não. Tá, e teve um jogador que voltou de lesão essa semana, que foi o Latavius Murray, né, o running back do Baltimore Ravens, e o que isso quis dizer? O Devonta Freeman continuou dominando o backfield do Ravens. O Devonta Freeman teve 16 corridas para 49 jardas e um touchdown, e o Murray teve 10 corridas para 32 jardas. O Freeman ainda adicionou 31 jardas em 6 recepções, enquanto o Murray recebeu 2 passes para 1 jarda, né? Talvez tenha sido uma situação mais o Murray voltou agora, então vamos mais devagar com ele, mas eu não acredito que é muito nessa linha. Eu acho que o Freeman fez por merecer a titularidade, ser a principal opção desse ataque. O Freeman é uma opção mais versátil para receber passes também. Então, assim, para mim, na minha opinião, claramente o Freeman é a melhor opção desse backfield de Baltimore. Mesmo que o Latavius Murray ainda tenha espaço para ganhar mais corridas em um jogo ou outro aqui e ali. Outro que voltou de lesão foi o Miles Sanders, tá? Ele voltou como titular do Eagles. Todo antes, Jordan Howard, Boston Scott, Kenneth Gainwell. Não, o Miles Sanders voltou como titular, embora outros running backs também tenham tido espaços. Você não, Kenneth Gainwell. O Jordan Howard estava correndo bastante, aí depois o Howard se machucou. Aí perdeu um pouco de espaço, aí o Boston Scott acabou tendo mais snaps que o Jordan Howard, mas o Jordan Howard teve mais tentativas. Tá, mas o Miles Sanders foi o cara com mais oportunidades, o cara que passou mais tempo em campo. Ele voltou como titular. A diferença que ele encontrou nesse retorno dele é que o Eagles agora é um time que gosta muito mais de correr a bola do que quando ele saiu, do que quando ele se machucou lá na semana 7. Até a semana 7, quando ele se lesionou, o Jalen Hurts passava em média 34,6 vezes por jogo. Desde a semana 8, essa média caiu para 19,5 tentativas de passe por jogo. Ou seja, caiu de 34,6 para 19,5 tentativas de passe por jogo. É um time que corre muito mais a bola. Isso dá uma perspectiva muito melhor para o Miles Sanders do que no início de temporada, que estava realmente pavoroso, ele não estava jogando bem e tudo mais, estava tendo pouquíssimas oportunidades. Então, assim, não sei se tua liga tem possibilidade de compra ainda, de troca, mas o Miles Sanders pode ser um cara pra gente ficar de olho, que pode fazer alguma diferença aí nessa reta final da temporada. Tá, e o sexto e último ponto aqui, antes de eu entrar nas dicas de waivers de fato, são 3 jogadores que eu queria falar com vocês, que eles não podem entrar na lista de waivers porque eles não fazem minha nota de corte, que está aí disponível em mais de 50% das ligas do Yahoo. O Elijah Moore está disponível em apenas 41%, o Ramondre Stevenson disponível em apenas 42% e o Ken Newton disponível apenas em 48%. Apesar disso, eu gostaria de levantar o nome desses 3, porque se qualquer um deles estivesse disponível, essa é a principal opção da semana. Então dá uma conferida aí na tua liga. Não estão passando a nota de corte, mas ainda assim estão disponíveis em uma quantidade significativa de ligas, né? Então são nomes que podem fazer a diferença aí no time de vocês na reta final da temporada. Mas vamos lá então, vamos para a dica de waivers. É uma semana bem ruim para dica de waivers, vou ser bem honesto com vocês. Tem vários nomes que estão aqui, mas que não são nomes cravados assim, que você vai pegar e garantia, não. Você vai pegar mais como aposta, vai pegar mais para ver o que vai dar.
especialmente os wide receivers aqui. O único quarterback que eu tenho para vocês, já vou começar, o Tyrod Taylor, do Texans, é uma opção de streaming interessante. Pega o Jets essa semana, a gente não pode esperar muito do Tyrod Taylor passando a bola, mas os 2 touchdowns corridos que ele fez essa semana dão uma encorajada, né? E o confronto é bom contra o Jets e tal. O Jets é um time que sai de muitos pontos, então o Tyrod Taylor tem chance de produzir, tá disponível em quase 95% das ligas. Tô com uma emergência, preciso de um quarterback, quem que eu uso? Tyrod Taylor. Tyrod Taylor é uma opção ok. Você pode fazer coisas piores que isso. Você já deve ter feito coisas piores que isso ao longo desse ano no Fantasy. O Ty Johnson, do Jets, falei dele mais cedo, na ausência do Carter, é o cara que oferece mais upside entre os running backs do Jets, pelo potencial no jogo aéreo, mas mais potencial do que o Tevin Coleman, na minha opinião. Acho que o teto do Johnson é maior do que o do Coleman. Número 2 aqui entre os running backs, Rex Burkhead, do Texans. Não empolga de forma alguma, mas como eu falei, quase nenhum aqui vai te empolgar. Ele correu 18 vezes contra o Titans, isso é interessante, mas correu 18 vezes para 40 jardas, né? Então, assim, ele é o principal running back do Texans, mas isso quer dizer grandes coisas, né? Fica a questão para vocês. O David Johnson teve 13 corridas também, é a segunda opção ali, então mais ou menos na mesma moeda, mas tem alguma chance nessa semana contra o Jets, tal, que é um time que cede muitos pontos para running back. Então, assim, se você estiver desesperado por um running back essa semana, ou tiver com a vaga no banco disponível e não tem ninguém melhor nos waivers, pelo menos está pegando um running back titular, né? Lembrando que o Texans também recentemente se desfez tanto do Mark Ingram quanto do Philip Lindsay, né? Então, assim, a concorrência lá tá cada vez menor, né? E o terceiro running back que eu tenho pra falar aqui é o outro running back do Jets, que é o Tevin Coleman. Nos últimos 2 jogos, como eu falei, ele teve mais oportunidades que o Ty Johnson. Ele deve ter oportunidades na goal line. É um cara que não me empolga muito, eu não vejo tanto upside e tudo mais, mas é um cara que vai estar lá, vai estar recebendo uma quantidade sadia de corridas toda semana. E essa semana tem um confronto contra o Texans, né? Que para os 2 lados é um confronto interessante para running backs. São 2 times que cedem muito pontos para running backs, então, mais uma vez, você tem apostas piores para fazer essa semana. Entre os wide receivers, Nick Westbrook-Ikhine, do Tennessee Titans. Todos os outros wide receivers do Titans estão lesionados. O Julio Jones no injury reserve. O A.J. Brown batalhando lesão. Marcus Johnson se lesionou. E o Ikhine, ele explodiu para um jogo de 107 jardas e tudo mais. O Tannehill precisa passar para alguém. Então o Westbrook-Ikhine é uma opção aí. É uma opção. É uma grande opção? Não, é uma opção. Robbie Anderson, a segunda opção aqui. Não tem brilhado, como todo mundo nessa lista, mas está bem mais envolvido no jogo aéreo desde que o Cam Newton assumiu o comando do ataque. Essa semana agora ele teve 5 recepções para 30 jardas. Na semana passada foi uma linha bem parecida, só que adicionou um touchdown. Então, assim, tem algum upside para crescer, né, na reta final da temporada. Está disponível em pouco mais de 50% das ligas. Se é isso que você estiver procurando, né? E outro cara que tem potencial para terminar bem a temporada, mas assim, não é garantia nenhuma que vai dar certo também, é o Will Fuller, do Miami Dolphins. Ele enfrenta o New York Giants na semana 13, o New York Jets na semana 15, o New Orleans Saints na semana 16 e o Tennessee Titans na semana 17. Todos esses confrontos são bem favoráveis para o wide receiver, ele está disponível em cerca de 75% das ligas. De todos esses times que eu citei, só o Jets que não está no top 10 de pontos cedidos para wide receivers em ligas com ponto por recepção, mas ainda assim está no top 15, entendeu? Então, assim, da semana 13 até 17, as últimas semanas do Fantasy, todos eles são ótimos confrontos. Na semana 14 o Dolphins tem bye, né? E essa semana é contra o Panthers, que não é um bom confronto, mas assim, daqui pra frente, amigo. E ele também tá voltando de lesão, a gente não sabe ainda se volta essa semana. O Will Fuller é um cara talentoso, né? Quando ele mostrou o trabalho nas últimas temporadas, quando ele teve a oportunidade, ele foi bem, só que enfim, sempre se lesionando e tudo mais, mas se ele conseguir ficar saudável pra reta final da temporada, tem um ótimo caminho pela frente aí. E por fim, a última opção aqui é o Cedric Wilson, do Dallas Cowboys.
Os chances reais do Cooper e do Lamb não jogarem na quinta, né? Eu falei mais cedo, então se o Gallup não estiver disponível na tua liga, o Wilson pode ajudar, né? E ele está disponível em mais de 95% das ligas, então ele tá disponível em muitas ligas aí, ao contrário do Gallup, que está disponível em pouco mais de 30% das ligas, né? Mas dê uma conferida no Gallup, se não tiver, vai no Cedric Wilson, e é isso. Então, ó, lembrando, sábado agora eu vou abrir um tópico lá no Instagram, a Fantasia da NFL é o Instagram. Você pode ver aqui embaixo também na tela. Vou abrir um tópico com as dicas de escalação. Então, se você tiver dicas de escalação, deixa por escrito lá que eu respondo nos comentários. Até domingo de manhã, domingo na hora da rodada, já vou ter respondido lá. Vou dar uma pesquisadinha com calma para responder cada dúvida da melhor forma possível. Escalar como se eu fosse escalar meu próprio time. E é isso, galera. E é isso, ó. Vou deixar um grande abraço para vocês. Uma boa sorte, não uma boa semana de waivers, mas boa sorte aí na rodada. Semana que vem tô pensando em trazer para vocês aqui no canal algumas dicas de tabela, de playoff, times que tem boas tabelas nos playoffs, pra gente poder começar a se programar aí, você que já tá bem encaminhado pros playoffs também, pra gente começar a pensar estratégias para deixar nosso time tinindo trincando pros playoffs. É isso, galera. Valeu, um forte abraço, tamo junto, muito obrigado, se inscreve, segue, curte, valeu, falou!